Valendo. E aí, fera, beleza? Hoje, num bate-papo muito especial, né? Tenho a honra de chamar um dos professores que eu utilizei como referência, né? Um professor de origem cristã e sem tantas brincadeiras, sem tantos malabares, com conteúdo sólido, denso, com conteúdo muito bem explicado, acabou ganhando todo o nosso estado e que está agora, né, com as aulas online, muitos alunos do Brasil inteiro. Então, para mim é uma alegria, porque ele não sabe, mas o Alisson, eu sou biólogo, mas leciono química, né? Lecionei química, mas o Alisson era para mim um exemplo em duas áreas da minha vida. Primeiro, no professor que eu deveria me tornar. Segundo, no estilo de sermão que eu deveria desenvolver na igreja, porque nós somos adventistas do sétimo dia. Então, para mim, é muito especial tê-lo aqui por esses dois motivos. Você sempre foi um símbolo de um bom cristão, de um ótimo cristão e um ótimo professor, né? Que eu deveria seguir os passos para chegar aí um pouquinho ali próximo de você. Stefano, louvado seja Deus por ouvir Amém. isso, né? É uma alegria muito grande estar aqui com você. Parabéns por esse projeto, parabéns assim pela inovação nesse mercado de educação de Alagoas. Obrigado pelas palavras, me sinto honrado. Ele não sabia, viu, gente? De verdade, não sabia. Uma surpresa muito gratificante logo no início aqui do nosso bate-papo, né? Mais uma vez, louvado seja Deus por tudo. E assim, eu venho de uma cidade que respira educação, né? É uma referência no Brasil, que é Fortaleza. O estado do Ceará no ramo de educação no Brasil é referência. E estar aqui em Alagoas, poder participar da evolução de Alagoas, poder ver assim você, amigo, né? Fico muito feliz pela sua amizade. Ver você inovando nesse mercado é muito gratificante e de coração estou feliz pra caramba de estar aqui com você. Eu acho que eu comecei dando uma voadora nele, viu? Ele não esperava. Mas era muito, muito interessante, porque a gente que tem essa formação religiosa, a gente tem vários limites. E eu dizia assim, poxa, quem explode de um lado é muito brincalhão, quem explode do outro lado, eita, não, ali tem um evangélico que está brilhando muito, tem a mesma fé que eu e dá para seguir. E tê-lo aqui, Alisson, para mim é fundamental, porque a gente vai conseguir falar de um terceiro fator que eu ainda não trouxe para esse podcast. Já trouxe pedagógico, já trouxe emocional, mas a gente também vai falar um pouquinho da espiritualidade, da importância do senso, né, do sentimento de esperança e do senso de propósito dos nossos alunos nessa reta final. Então, eu estava aguardando exclusivamente para o seu dia. Fico muito feliz. Vamos falar assim. E Alisson Arruda Cursos, né, é responsável por um dos maiores centros educacionais do nosso estado. Alisson, professor de Química, está lá com Beto, com Beli. E se eu esqueci de alguém, me desculpe, mas Estamos pode trazer vocês três. Fica aqui na Mangabeiras, trabalha com Química para o Enem, para os vestibulares particulares de medicina e para todos os outros vestibulares nos formatos tradicionais também. Hoje é um marco, né? Ele saiu de um grupo, estabeleceu o seu grupo e graças a Deus o seu grupo está cada vez mais expoente. E você que está precisando de um professor de Química, de Biologia ou de Redação, vai lá no Instagram, Alisson Arruda Cursos, que você vai encontrar pessoas incríveis. Mas eu vou aproveitar a presença dele para começar com Química, né? Química é a nossa área, mas eu não vou dar aula de Química, eu vou assistir a aula de Química do Alisson. Mas quando a gente pensa em Química no Enem, Alisson, quais cuidados um aluno precisa ter? Stefano, só quebrando assim um pouquinho do protocolo diante da sua pergunta, quando eu cheguei aqui em Maceió, que eu sou natural de Fortaleza, né? Eu cheguei aqui em 2001. E quando eu cheguei aqui, a princípio eu tive um pouquinho de, vamos dizer assim, meio que um choque, vamos dizer assim, educacional, pedagógico, porque a metodologia de trabalho lá em Fortaleza, muito diferente da que eu encontrei aqui a princípio, né? Então, assim, no início foi um pouco difícil esse processo da adaptação, vim de uma metodologia, uma maneira como era trabalhada a educação lá em Fortaleza e como aqui em Maceió, né? Não que, vamos dizer assim, uma fosse muito melhor e uma outra muito inferior, não, mas estilos diferentes.
E assim, no começo foi um pouquinho, vamos dizer assim, desafiador essa adaptação. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu. E o ponto principal que a gente observou, que eu observei no caso, é que o aluno, o que ele quer, no fundo, é o conteúdo. É o que ele quer, o que ele quer é o conteúdo. O que ele precisa é o conteúdo, né? A princípio, quando eu cheguei aqui, era aquele sistema de PSS, era um conteúdo mais, vamos dizer assim, direto, mais objetivo, mais aquele formato tradicional, embora fosse aquele contexto de verdadeiro e falso. Com a transição da UFAL, deixando de adotar o PSS e passando a adotar o Enem, foi um novo desafio para todos nós, é uma readaptação, né? Então, eu tive um processo de adaptação inicial ao chegar aqui, depois veio uma nova adaptação, a saída do PSS, a chegada do Enem. E essas adaptações são muito interessantes, porque elas são desafiadoras. E os desafios nos motivam, nos fazem crescer, nos fazem melhorar. E a química no Enem, o que a gente observa hoje? O Enem hoje ele tem uma abordagem diferente do que era antes. Eu ouvi aqui o Tiago falando dessa... vamos dizer, dessa mudança da biologia. Se eu não me engano, ele colocou que o Enem há 10 anos abordava a biologia de um jeito, hoje adota de outro jeito, né? Aborda de outro jeito, e a química não é diferente. Aquela proposta inicial do Enem de ser assim mais, vamos dizer assim, contextualizada, abordar o assunto de uma maneira mais superficial, dentro de uma interdisciplinaridade, né? Isso aí nos últimos anos tem mudado bastante. O Enem hoje, ou você tem conteúdo, ou você não tem. Então, assim, o Enem ele exige a interpretação do aluno. A química, ela está muito atrelada à interpretação do texto. E isso eu digo muito aos meus alunos na sala. Eu digo, galera, tem que parar para interpretar o texto. Você tem que fazer a interpretação do texto e aplicar o conteúdo. E aí vem um ponto que é muito desafiador para os nossos alunos. Porque o aluno, quando pega a prova, ele naturalmente está com o emocional assim bem, vamos dizer assim, bem acalorado, né? Bem... Ansiedade mil lá em cima. E quando vem esse calor do momento, vem essa ansiedade, dá uma travada meio que mental nele, né? E ele tem que dar essa destravada mental para ele pegar a questão, ele ler com calma, ele ler com atenção e fazer a interpretação do texto. Porque muitas vezes, por incrível que pareça, o que mais se torna desafiador na prova de química, vamos concentrar aqui na química, né? O que torna mais desafiador na prova de química não é nem o próprio conteúdo em si, mas é ele fazer a interpretação e entender que diante daquele contexto que está sendo abordado, o conteúdo que vai ser aplicado é esse ou aquele outro. Então, para mim, o desafio maior do Enem na química é o aluno fazer a interpretação correta, com calma, e saber analisar o conteúdo, o tópico que ele vai ter que aplicar. Qual recurso químico é importante para aquele momento, né? Isso, perfeito. Por exemplo, essa semana mesmo, lá na Isolada, né? Tem uma turma que eu comecei esse ano num formato diferenciado, que é a turma Med Prime. A turma Med Prime, ela é uma turma específica para aqueles alunos que só querem medicina e só querem medicina no Enem. Então, na minha turma Med Prime, não tem nenhum aluno ali que queira das particulares. Ele só quer o Enem. Então, qual é a ideia dessa turma? Vamos abordar só o que o Enem cobra. Tem determinados tópicos na química que as particulares podem vir a cobrar, como, por exemplo, números quânticos, né? Principalmente as particulares de João Pessoa, de vez em quando estão abordando. O Enem nunca abordou. Então, vamos dizer que números quânticos para o Enem a gente pode deixar de lado. Então, a proposta da turma Med Prime é essa, a gente focar naquilo única e exclusivamente que o Enem cobra. E todas as questões que nós respondemos em sala de aula são do Enem. E na aula dessa semana, nós pegamos uma questão de deslocamento de equilíbrio, uma questão dentro da ideia do Enem, que é de pegar a praticidade, situações práticas da vida e aplicar o conhecimento químico em função desse lado prático.
né? E nós estávamos fazendo uma questão e depois um aluno comentou: professor, eu nunca teria esse raciocínio na hora da prova. Aí eu disse: legal, a partir de agora você tem. Ou seja, querendo ou não, você acabou treinando o aluno não só para as dificuldades dos vestibulares, mas especificamente para que ele tenha repertório de banca, né? Ele conheça os caminhos que o Enem exige do aluno. São 7 competências, 30 habilidades. Então, a especificidade desse momento faz com que ele, numa outra questão, ele já tenha repertório mental para desenvolver. Perfeito. E até diante do que você colocou, que também eu estava conversando com os alunos essa semana. Quando a gente pega e analisa direitinho a última prova de Química do Enem, Stefano, nós tivemos ali, com muita clareza, 3 questões onde o conteúdo abordado foi o mesmo conteúdo abordado de provas anteriores do Enem. E aí eu chamei a atenção deles para isso. A importância de estar fazendo questões, a importância de estar respondendo provas anteriores do Enem, porque a questão em si ela não se repete. A gente sabe que é impossível repetir a questão, mas o raciocínio se repete. Então, ele pegou uma prova anterior, vamos dizer, uma prova que aconteceu há 5, 6 anos atrás, na época nem no ensino médio ele estava, mas agora ele pega essa prova, vai treinar, responde. Aí ele vai ver que teve uma situação onde abordou aquele tópico. Aí ele pega a prova que ocorreu ano passado, é uma mesma abordagem dentro de uma situação, vamos dizer, do dia a dia diferente, entendeu? Mas era uma mesma aplicação daquele tópico. Então, o Enem, na Química, você tem que ter o conteúdo, claro que tem, mas você tem que ter a calma, a tranquilidade para, na hora da prova, fazer uma leitura com atenção e interpretar o texto. Porque, por mais que tenha conteúdo, se ele não fizer a interpretação correta, ele vai ter muita dificuldade de responder aquela questão. Ô Alisson, não sei se tecnicamente, instintivamente, ou trazendo um pouco da sua prática, não só como professor, mas também como pré-vestibulando, mas tem um livro que ele diz assim, muito além da inteligência emocional. E ele diz que 4 segundos antes de um aluno, de uma pessoa tomar uma decisão, ocorre um estímulo elétrico. Então, a psicologia entende que 4 segundos antes de eu levantar a mão, eu já tinha tomado essa decisão. Então, toda vez que eu me deparo com uma prova e eu olho para uma questão, ou seja, o meu inconsciente ele já está procurando repertório mental, ou seja, outras situações para que eu possa utilizar para resolver aquilo. Então, essa turma Med Prime traz justamente o que o aluno precisa. Perfeito. Construção de repertórios virgens que permitem que eles, ou puros, né, que eles consigam fazer uma leitura e o cérebro encontre no seu passado, nas práticas de estudo, esse tipo de repertório. Isso, perfeito, Stefano. E assim, até foi importante você tocar novamente nesse contexto da turma Med Prime, porque praticamente quase todos os alunos dessa turma são alunos que já vêm há 2, 3, 4 anos tentando. Então é uma galera que já tem um repertório muito bom de questões. E eles focam muito nas questões e nos simulados. Quase todas as aulas minhas, quando dá hora do intervalo ou no final, os alunos vêm com o simulado. Professor, tira dúvida aqui, porque eu fiz essa questão, estava respondendo esse simulado, e aí bateu dúvida nesse ponto. Qual é o caminho que eu tenho que ir? Qual é a luz que eu preciso aqui? E aí a gente passa essa luz, esse caminho, esse direcionamento para eles, né? Mas assim, é muito importante parar para fazer questões. Porque, como você colocou, se esse estímulo, na hora da prova, pelo fato de, durante o ano, ele ter feito o máximo de questões possíveis, ele ter feito o máximo de simulado possível, então, na hora da prova, mentalmente, ele vai ter esse direcionamento para a resolução. Alisson, mais uma jogada emocional que você tem na sua isolada, né? Que é a questão de você curtir o intervalo com seu aluno. Eu vejo lá no Instagram, de vez em quando, os vídeos da canjica, da pamonha, de um lanchinho de outro. A gente faz umas festas lá de vez em quando. E aí o que é que acontece? Quando você intercepta um aluno que te procura e ele chega com uma questão que ele não conseguiu desenvolver, então ele já tem ali o que a gente chama de estímulo emocional, ele está frustrado. Então, como é que a gente constrói memória? Repetindo
ou com impacto emocional. Se eu estou frustrado, um aluno de 2, 3 anos se sentindo limitado por causa de uma questão, você chega e diz assim, ó, pensa dessa forma, tenta dessa maneira, segue esse caminho, depois que ele consegue, o impacto emocional, quando ele for dormir, vai pegar aquele momento e já vai registrar como memória de trabalho. Perfeito, perfeito. Ou seja, uma prática, né, e graças a Deus que eu segui o caminho, né, mas uma prática diária como professor, que utiliza aí mecanismos emocionais de construção de memória de longo prazo. Não sei nem se você sabia, mas já fica aí a dica, porque além da questão da construção de repertório puro, você também trabalha em cima do impacto emocional do aluno, dispondo o tempo para curtir aquele momento, direcionando ele durante o intervalo. E esse contexto emocional é fundamental, Stefano. Você sabe disso. É fundamental, porque assim, naturalmente, esses alunos já vêm com a pressão muito grande. Principalmente o aluno que já vem ali 2 anos, 3 anos, às vezes mais. Eu tive um caso interessante de uma aluna que ela passou 9 anos tentando até entrar em medicina. Mas durante o ano, até por esse lado cristão que nós temos, né, eu tenho essa preocupação de passar o ano inteiro motivando eles. Então, praticamente quase todas as aulas minhas, eu já tenho assim um bordão, né? Galera, pague o preço. Vale a pena. Paga o preço. Paga o preço. Tá cansado agora. Tá meio desmotivado agora. Tá até com vontade de parar agora. Mas não para, não. E uma coisa que eu falo muito para eles, porque assim é muita verdade de vida. Um sonho só não se realiza quando a gente desiste dele. Né? Eu costumo muito passar essa frase para os meus alunos. Um sonho só não se realiza quando a gente desiste dele. E até foi interessante porque eu acho que é uma questão de uns 6 anos atrás, no Dia dos Professores, umas alunas, elas prepararam uma camisa e na camisa elas colocaram essa frase, um sonho só não se realiza quando desiste dele, e me entregaram essa camisa como presente. A gente vê aí o senso de propósito, né? Porque assim, mais uma intervenção da parte de inteligência emocional. Sonho, necessidade e propósito, né? Perfeito. Quem nasceu para ser, por exemplo, engenheiro, não vai ser feliz em nenhuma outra carreira. E a gente sabe a importância da escolha de uma profissão pelo seguinte, são 35 anos da minha vida voltada a desenvolver aquele ofício. Metade da minha existência, mais ou menos, né, pela idade média hoje de vida de um brasileiro, eu vou estar desenvolvendo uma profissão. Eu preciso gostar daquilo. Vai ser a sua vida depois, né? Perfeito. E muitas vezes eu quero chegar lá sem pagar o preço necessário e abrir mão de vida social, abrir mão de tempo de descanso e focar, né, para desenvolver a disciplina, o método e a motivação necessária para viver aí 1, 2, 3, 4 anos. Quanto maior a abertura de mão, né, maior o sacrifício, melhor o sabor da vitória, né? Com certeza, Stefano. É um ditado assim que é popular, mas ele é muito verdadeiro, né? Vamos dizer assim, nada cai do céu, né? Do céu a gente recebe as bênçãos de Deus. Claro que isso a gente recebe. Mas as bênçãos de Deus, elas são proporcionais em muitos momentos às nossas próprias atitudes, aos nossos esforços e determinação. Então, se eu quero medicina e eu faço a minha parte, Papai do Céu derrama as bênçãos e faz o todo, vamos dizer assim. Mas tem o esforço humano. O esforço humano é fundamental. E, por exemplo, essa aluna que eu lhe falei, que ela passou 9 anos tentando, eu uso muito ela como exemplo nas minhas aulas para os meus alunos. Porque eu digo assim, galera, vocês querem medicina. Vamos imaginar um pouquinho. Vamos fazer um esforço aqui. Hoje vocês estão aqui. Aí vamos supor que chega o final do ano, você não consiga aprovação. Vai desistir? Aí daqui 5 anos, onde é que você vai estar? Daqui 10 anos, onde é que você vai estar? Daqui 15 anos, onde é que você vai estar? Você vai estar lamentando o fato de ter desistido no final daquele ano. Porque a vida passa, Stefano. Vai ser um enfermeiro, muitas vezes não feliz, ou tentando ali encontrar alguma forma, um odontólogo, ou muitas vezes um engenheiro, um advogado, porque mudou a rota, né? Mas o sentimento vai sempre existir ali, né? Não vai ser um ser humano realizado. Verdade, eu deveria voltar. Tanto assim, você acompanha e sabe muito bem desse mercado nosso de isolada, né?
A gente sempre recebe, principalmente na parte das turmas das particulares, a gente recebe muitos profissionais, enfermeiros formados, fisioterapeutas, já recebi engenheiro, o cara era engenheiro formado, exercendo, e disse, professor, eu não quero engenharia, eu quero medicina. Eu disse, meu amigo, tu está mudando da água para o vinho. Aí ele, professor, mas foi o que eu me descobri. Então, assim, se não realizar o sonho, nunca vai ser completamente realizado. Verdade. Pegando a sua palavra aqui ainda há pouco, a sua frase. Se nasceu para ser médico, tem que ser médico, meu amigo. Se nasceu para ser engenheiro, tem que ser. Porque senão vai ficar faltando. E a preparação é o primeiro estágio para o desenvolvimento da função. Né? Mas, Alisson, quando a gente olha a prova do Enem em si, são 45 questões, uma média de 15 de química. Como né, está no meio termo? Porque você tem a biologia como a área com menor grau de dificuldade, você tem a física. As pessoas dizem assim, ó, matemática, cuidado com matemática. Eu digo, não, cuidado com a física, porque geralmente a questão mais difícil ou as mais difíceis estão lá. E a química está no meio termo. A química ela tem um bom grau de dificuldade, mas ela fica ali permeando as duas outras áreas. Como é a química nesse momento aí, de ser o meio das ciências da natureza? Perfeito. Só pegando um gancho dentro da sua pergunta, que eu sempre procuro passar para os meus alunos. A galera foca muito na matemática, a galera foca muito na redação. Mas o grande diferencial na aprovação em medicina via Enem é a prova de natureza. Perfeito. É a prova com menor nota nacional, né? Perfeito. Porque matemática, Stefano, quer queira que não, você vai ter ali um equilíbrio maior entre os alunos. Em redação, você vai ter um equilíbrio também entre os alunos. A gente vê muita divulgação até dos professores de redação, né? Muitos 960, 980, 940. Então, você tem ali um equilíbrio, uma certa paridade. Quando você vem para a natureza, é aí que gera a concorrência. É o grande diferencial. A seleção, né? Perfeito. Então, para mim, quem faz o diferencial da aprovação em medicina via Enem é a prova de natureza. Não é puxando para a sardinha para o meu lado, não, mas é porque é a real. É a real. E aí, na prova de natureza, você tem a química, você tem a biologia, vamos dizer, como aquela matéria de entrada, né, com questões relativamente mais simples. Não é nenhum demérito para a biologia, de maneira nenhuma. A biologia tem uma importância extraordinária. Mas tem, assim, uma abordagem que o aluno consegue compreender mais facilmente e aplicar o conteúdo mais facilmente. A biologia seria fenômenos sem cálculo. Perfeito. Ou só com genética da população com cálculos, né? Isso. Mas que dá para o aluno, aquele aluno bem treinado durante o ano, dá para ele desenrolar com muita tranquilidade, né? Aí você tem a química, que realmente faz essa, vamos dizer assim, essa transição entre a biologia e a física, porque a física realmente, eu digo para os meus alunos assim, não é nenhum demérito aos professores de física, são meus amigos, mas assim, física é coisa de doido, né? Eu até costumo brincar, porque eu cheguei aqui em Maceió em 2001. Quando foi em 2002, um conhecido que fazia física na UFAL, eu o encontrei na Avenida Jatiuca, e isso é verdade. Ele estava parado na esquina, ele, estudante de física da UFAL, parado na esquina, olhando para os postes, olhando para a fiação. Aí eu encontrei e perguntei, está fazendo o quê? Aí ele, não, nesse momento eu estou imaginando a movimentação dos elétrons aqui, daquele ponto para outro. Eu disse, meu amigo, você ainda nem terminou o curso, mas já enlouqueceu, brincando com ele, né? Mas a física tem esse lado meio de louco, assim, no bom sentido falando. E a química, ela faz essa transição muito bem. A química, Stefano, das 15 questões, a gente vai encontrar ali, vamos colocar assim umas 2, 3 questões com um grau mais elevado. A gente vai encontrar ali umas 2, 3 questões mais assim simplórias, mais diretas, e o restante meio termo. Aquele aluno bem treinado, aquele aluno que, vamos dizer assim, pegou pesado, pagou o preço, ele tem condições de desenrolar numa boa. Então, um aluno com a base boa, um aluno que fez questões, que passou o ano fazendo simulado, ele tem condições de ir bem na química, né? Por mais que não venha fechar as 15 questões, mas ele tem condições de transitar ali numa boa, 12 questões, tranquilidade,
ele consegue desenrolar. É mais importante que você obedeça uma performance gradativa, né, fáceis e médias, do que você querer ser perito e acabar diminuindo a sua TRI. Isso, e vai diminuir a TRI. Se ele, vamos dizer, vai perder tempo, vai gastar-se emocionalmente, mentalmente, e não vai ter aquele score desejado. Perfeito. E aí vai gerar até uma frustração para ele, né? É porque as pessoas, no PSS, nós tínhamos aquela atenção em que quanto mais específico e mais difícil for a questão, melhor você se colocava. Perfeito, porque fazia a diferença. Correto. Positivamente. Hoje não. Hoje faz negativamente. É o desempenho geral. Hoje deu uma investida no processo, né? Mas assim, a química, o aluno indo bem na biologia, o aluno indo bem na química, e ele, vamos dizer, sendo meio termo ali na física, ele tem condições de dar uma alavancada muito boa na nota dele de natureza. Até porque, falando de uma concorrência nacional, a gente espera 38 de 45 questões. Numa concorrência mais local, 33, 34, 35, dependendo da TRI, você está com nota de um curso de alta performance. Perfeito, perfeito. E assim, a dica dentro desse contexto que a gente pode passar para o aluno, né? Aquela dica especial, vamos dizer assim, detone a matemática, detone a redação, mas não esqueça a prova de natureza. Porque para a tua aprovação, a prova de natureza vai fazer uma diferença absurda. Agora, Alisson, quando a gente para pensar um pouquinho em como a prova é construída, então a gente tem ali da parte de química geral. Na parte de química geral, o que é que vem caindo com mais recorrência nas últimas provas? Stefano, você sabe que a gente pode, de uma maneira bem simples, dividir a química em 4 áreas para o Enem. A gente vai ter química geral, a gente vai ter físico-química, a gente vai ter química orgânica, a gente vai ter a química ambiental. O Enem vai passear nas 4 áreas, né? No caso da química geral, que a gente sempre encontra métodos de separações de misturas. Isso aí é habitual cair nas provas do Enem. Estequiometria. A parte de cálculos químicos, vira e mexe está caindo. Ligações químicas. Muito importante o aluno dominar bem a parte de ligações químicas. E dentro da parte de ligações químicas, uma dica que é especial passar para os alunos é o contexto das forças intermoleculares. O Enem ama pra caramba forças intermoleculares e solubilidade das moléculas. Então, se o aluno ele tem uma base boa na parte de forças intermoleculares e solubilidade das moléculas, principalmente associando com orgânica. Porque quando o Enem tem abordado forças intermoleculares, ele faz esse link com orgânica. Então, o aluno lembrando que, de uma maneira, vamos dizer assim, resumida, hidrocarbonetos são apolares. E, de um modo geral, as outras funções tendem a ter uma polaridade. Então, o aluno vai lembrar, semelhante dissolve semelhante. Então, no caso, ele vai lembrar que a água é polar. Então, hidrocarbonetos, por serem apolares, não vão se dissolver na água. Enquanto que, por exemplo, álcoois, ácidos carboxílicos, os aldeídos, as cetonas, as aminas, as amidas, por serem polares, vão ter essa afinidade de dissolução com a água. Então, o Enem aborda muito isso. Então, na parte de química geral, eu destaco métodos de separações de misturas, eu destaco a parte de forças intermoleculares e solubilidade das moléculas dentro do assunto de ligações químicas, cálculos químicos e estequiometria. E no bicho-papão, porque a gente diz assim, 3, 4 questões de primeiro ano, 3, 4 questões de terceiro ano, mas o miolo, né, onde o pau tora... Vai ser na físico-química. Isso. E aí, como entender o que vem realmente? Porque por mais que eu me esforce, né, o aluno diz assim, físico-química não entra, né? Ou até entra, mas, querendo ou não, o grau de dificuldade é muito maior dentro da química. É maior. O aluno vai ter que treinar, Stefano. Ele tem que ter o conhecimento, ele tem que observar, vamos dizer assim, aqueles tópicos que ele tem a dificuldade, sair da zona de conforto, né? E pegar pesado nesses tópicos.
Porque é isso daí que vai alavancar, que vai fazer, vamos dizer assim, esse crescimento na nota dele. Então, vamos puxar para a físico-química. Falei de química geral, agora vamos puxar para a físico-química. Soluções. E aí vem um ponto que é interessante, Stefano. Porque dentro de soluções, o Enem ele tem abordado praticamente concentrações e diluição. O Enem gosta legalzinho desses dois tópicos. Agora, qual é o hábito do aluno? Pô, ele senta para estudar concentrações. Fórmulas, fórmulas, fórmulas. E quando a gente faz uma análise histórica das questões de concentrações na prova do Enem, Stefano, eu posso dizer que uma questão exigiu ali uma aplicação mais direta de fórmula. As outras questões de soluções do Enem envolvendo concentrações é mais por regra de 3. Então, o aluno fazendo a interpretação correta, a análise correta dos dados, ele responde praticamente todas as questões de concentrações sem fórmulas. Ele responde por regrinha de 3. Aí vem a parte de diluição. Aí, diluição, ele vai ter que aplicar a fórmula, né? Mas assim, de soluções, eu vou destacar concentrações e diluição. Dentro ainda desse contexto de físico-química, termoquímica. Até por causa dos combustíveis, né? Perfeito. Combustão. O Enem, ele ama o lado prático da química e o Enem ama adotar a parte da química puxando para o contexto ambiental. E aí, dentro do que você colocou, combustão, o Enem ama. É tanto que a gente encontra várias questões do Enem. E aí o fera tem que ficar esperto para isso, a questão do melhor combustível em termos de poluição, onde ele vai ter que analisar a quantidade de combustível com a quantidade de gás carbônico que é gerado, porque aí ele vai precisar lembrar que o gás carbônico percentualmente é o principal responsável pela intensificação do efeito estufa. Ele vai ter que analisar questões onde dentro daquela quantidade qual é o melhor combustível em termos de geração de energia. Então o Enem ama a termoquímica associado com combustível. Ou atrelando para o lado da poluição, quantidade de gás carbônico, ou então a função energética. Né? Melhor eficiência. A melhor eficiência energética, aquele que produz mais energia por uma mesma quantidade de combustível. Então, soluções na físico-química, a parte de termoquímica, cinética, é um assunto que o Enem aborda, mas não aborda nessa quantidade toda. E se a gente for destacar um ponto de cinética, o aluno tem que parar para analisar direitinho o tópico mais simples de cinética, que são aqueles fatores que interferem na velocidade da reação. A variação da temperatura, concentração dos reagentes, superfície de contato. Então, esse lado mais simples de cinética é o lado mais prático, é o que o Enem mais gosta. Aí, na sequência, a gente vai para equilíbrio. Né? Deslocamento de equilíbrio. A gente encontra pra caramba nas provas do Enem. E não só nas provas do Enem, mas das particulares que você acompanha legal, você sabe que cai pra caramba. Todo né? ano, todo semestre. Né? Vamos dizer que o SESMAC ama, né? Tudo isso que a gente está falando, o Enem gosta e o SESMAC também. O engraçado é que a matriz que você está falando é a mesma, só muda o estilo de questão. A abordagem é bem diferente, né? Aí, continuando dentro desse contexto, a gente, em equilíbrio, a gente tem a parte de deslocamento. Quando a gente passa para o contexto de equilíbrio iônico, a gente vai ter pH e pOH, que é o lado mais prático dentro de equilíbrio iônico, né? O Enem aborda legalzinho isso. Na sequência, a gente vai para a eletroquímica. E aí é um assunto, é um conteúdo meio desafiador para os alunos, mas que o Enem cobra. Pilha até dá, né? Reação de oxirredução ali também, mas quando vai para a eletrólise e a estequiometria da eletrólise. Isso, a lei de Faraday. Mas aí, Stefano, a gente tem uma notícia boa. A gente tem uma notícia boa para os nossos alunos, porque na parte de eletroquímica, pilha é justamente o que o Enem mais cobra. Né? Eletroquímica. O Enem cobrou uma vez, vamos dizer assim, eletrólise aquosa do cloreto de sódio, né? Em 2010, ele abordou uma questão de estequiometria da eletrólise, lei de Faraday, mas o Enem ele tem focado mais na parte de pilha. É o que a gente mais encontra. Né? Então, aí é uma notícia boa para os alunos, porque é a parte mais fácil de eletroquímica. E até mais próxima do nosso dia a dia, né? Isso. E aí vem uma dica especial também para os nossos alunos, viu, Stefano? O Enem, nos últimos anos, ele fez meio que uma interdisciplinaridade entre a química e a física,
em questões envolvendo pilha, né? Questão do cálculo da DDP, a questão da associação de pilha em série. Então, nesse momento, ele dá aquela parceria, né, com a física. É tanto que depois a gente senta para comentar a prova, e aí essa questão, falo eu na química ou fala tu na biologia? Não, vamos falar os dois então, que aí não tem discussão nenhuma. Mas na parte de físico-química a gente destaca isso. Soluções, termoquímica, a questão dos fatores que influenciam nas velocidades das reações. A gente vai destacar deslocamento de equilíbrio, pH, pOH, pilha, né? Já que o aluno tem uma dificuldade maior em eletrólise, então concentra mais na pilha, porque é o que tem mais chance de cair, de ser abordado, né? E você que faz muito bem com seus alunos, com aqueles alunos que você faz a mentoria, né? Vamos dizer, criar meio aquele roteiro do que tem maior chance, maior probabilidade de ser abordado, então vamos ficar com a parte de pilha. E radioatividade, que a gente não pode esquecer, que é um assunto belezinha, os alunos gostam, né? E radioatividade cai para caramba. E em radioatividade a gente aborda mais o contexto de meia-vida. Se o Enem não abordar as próprias emissões radioativas em si, a alfa, beta e gama, ele vai puxar para o contexto de meia-vida. Então, o aluno que tem uma base boa nesses tópicos que nós estamos mencionando aqui, Stefano, ele tem tudo para se dar bem. E o gancho da radioatividade, ele é perfeito para química ambiental, para química verde, porque onde se trabalha os impactos, né? Então, quando não cai a aplicação de conteúdo, muitas vezes vai cair aquela parte de vale ou não vale a pena utilizar, né? A questão do descarte, a questão do que os impactos promovem no seu decorrer. Isso. E, inclusive, veja que é interessante. Na prova do Enem do ano passado, o Enem ele preparou uma questão onde ele falava do urânio, e aí ele vinha descrevendo o contexto de preparação do urânio até para uma bomba atômica, né? Que é o material físsil, o urânio 235. Mas, no final, ele direcionou para a separação de mistura. Então, dentro do processo, vamos dizer assim, da preparação do urânio enriquecido para ser utilizado na preparação de uma bomba atômica, ele foi descrevendo o contexto da preparação, mas ele focou na separação de mistura num determinado momento do processo. E você falou da regra da semelhança, também ajuda em separação de misturas, né? Isso, perfeito. E o Enem já colocou questões por essa linha, né? Onde a questão era de separação de mistura, mas dentro dos dados trazidos na questão, envolvia a questão da polaridade. E a química que eu acho, não sei se eu posso dizer isso, mas eu acho a mais fácil. Orgânica. Tem aquela parte final ali que todo ano, no mínimo, uma questão. E ontem eu estava atendendo uma aluna de Sergipe, que inclusive em Sergipe, Ciências da Natureza tem maior peso na hora da construção da nota para a faculdade, para a universidade de lá. E ela disse assim, Stefano, não entra, eu não consigo. Eu digo, primeiro, calma. Você e o Brasil inteiro vai ter dificuldade nesse assunto. Segundo, qual a quantidade de questões que geralmente cai diretamente? Porque indiretamente 2 ou 3. Mas quando a gente pensa em orgânica, o que é que a gente deve focar? Stefano, só você disse que é a parte que você, vamos dizer assim, mais gosta, né? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou professor de química, hoje não, né? Já sou professor, sala de aula, 24 anos de sala de aula. Eu até brinco com os alunos, porque eu comecei a dar aula com 10 anos, estou com 34 agora, né? Os cabelos vão entregando a idade. Mas assim, eu tenho 45 anos de idade e desses 45 anos de idade eu tenho 24 anos de sala de aula. Caramba. Eu comecei a dar aula com 21 anos, 21. Ainda estudando, ainda na faculdade, né? E é interessante, porque na época de colégio eu não gostava de química. E por que eu não gostava? Porque eu não tinha uma base. Se você não tem uma base num assunto, a tendência natural é que você não goste daquele assunto. Então, assim, eu não tive uma base boa na minha época ali, porque lá em Fortaleza, até fazendo aqui uma colocação bem rapidinho, aqui em Maceió, aqui em Alagoas, o aluno ele começa a ver química no 9º ano. Quando ele vai para o 1º ano do ensino médio, ele revê tudo que ele viu de química no 9º ano. Então, a química no 9º ano, substâncias e misturas,
modelos atômicos, distribuição, tabela, vamos dizer, ligações. Né? A tendência é que vá mais ou menos até aí na parte do 9º ano. Quando ele vai para o 1º ano do ensino médio, qual é o primeiro capítulo dele? O mesmo, matéria. Isso, vai revelar separação de misturas, mudança de estados físicos e aí vai. Lá em Fortaleza é diferente. Lá no Ceará é diferente, vamos colocar assim. O aluno no 9º ano, ele vê a parte de substâncias e misturas até número de oxidação. Quando ele chega no 1º ano do ensino médio, ele não revê nada disso. O primeiro capítulo dele já vai ser a parte de funções inorgânicas. Ácidos, bases, sais e óxidos. Agora imagina, no meu 9º ano, eu fiz um péssimo 9º ano. Quando eu passei para o 1º ano do ensino médio, na minha primeira aula funções inorgânicas, eu já estava meio perdido. Para não dizer completamente perdido, né? Então não tive uma base boa. Quando eu cheguei no 3º ano do ensino médio, quando eu fui pegar assim, vamos dizer assim, aquela preparação mais pesada para o vestibular, Stefano, no meu primeiro dia de aula no 3º ano, eu disse para mim mesmo, daqui eu entro para a faculdade, eu não vou para o cursinho. Lá em Fortaleza, no Ceará, na época não tinha esse contexto de matérias isoladas, era cursinho. Eu disse, daqui eu não vou. Então, eu vou me dedicar agora. E naquela primeira semana de aula entrou o professor, que a parte dele era química orgânica. E até hoje eu lembro o nome dele, Coelho. Como ele era baixinho, a gente chamava ele de Coelhinho, era o professor Coelhinho, era o professor de química orgânica. E ele explicava tão bem que só não aprendia quem não quisesse. E aí eu comecei a aprender química orgânica e eu comecei a gostar de química por causa de química orgânica. Então vamos dizer que a minha primeira paixão na química, a minha área de entrada na química foi química orgânica. Foi aquele professor que era um cara extremamente sério, ele tinha 2 aulas seguidas conosco e ele entrava... Da hora que ele entrava até o final era conteúdo, conteúdo, conteúdo. Não tirava uma brincadeira, nada, era conteúdo, conteúdo. Mas ele explicava muito bem. Eu fui aprendendo e eu comecei a amar a química por causa de química orgânica. Então eu posso dizer que hoje eu sou um professor, há 24 anos eu sou professor por causa da química orgânica. E aí, no caso, quando chega na parte de química orgânica, aí eu amo, né, galera? Essa é a parte que o coração dá uma acelerada legal. Para o Enem, o que os nossos feras precisam ficar espertos? Eles precisam ficar espertos aquela parte de introdução da química orgânica, um carbono primário, um carbono secundário, um carbono terciário, um carbono quaternário, hibridização do carbono, o Enem já abordou isso daqui. Mas o que mais é abordado no Enem de química orgânica, a gente pode destacar 2 tópicos. O reconhecimento das funções, o aluno tem que saber identificar o que é um álcool, o que é uma cetona, um ácido carboxílico, uma amina, uma amida, porque o Enem aborda bastante isso, e a parte de isomeria. Agora, isomeria, você sabe que nós temos os 2 grandes grupos de isomeria. Tem a isomeria plana e a isomeria espacial. O Enem foca na isomeria espacial. O Enem até hoje, Stefano, praticamente ele só abordou uma questão de isomeria plana, que foi envolvendo a isomeria de cadeia. Todas as outras questões de isomeria no Enem foi isomeria espacial. Então aqui vem uma dica especial para os nossos alunos. Fera, foca em isomeria espacial para o Enem. E quando eu falo de isomeria espacial, aí entra a isomeria geométrica, cis-trans, e a isomeria óptica. Alisson, qual das duas o Enem aborda mais? Ele aborda bem as duas, embora tenha abordado um pouco mais a isomeria geométrica. Então, isomeria, reconhecimento de funções, quando a gente faz aquele histórico do Enem, orgânica, o peso maior é isso aí. A abordagem maior é isso daqui. Agora, o Enem também tem cobrado reações. E reações, você sabe que é um tópico que os alunos têm dificuldade, né? Então, se o aluno ele detona reações orgânicas, ele é bom em isomeria e ele é bom em reconhecimento de funções, pronto, ele está praticamente, vamos dizer assim, totalmente preparado para detonar nas questões de orgânica. E aí, fechando esse amparato, vamos dizer assim, da química para o Enem, a gente não pode deixar de destacar a química ambiental, né? E química ambiental, Stefano, o aluno ele pode pegar as 10 últimas provas do Enem, ele sempre vai encontrar uma questão. Então, o que ele vai encontrar de química ambiental no Enem, de certeza, uma questão. E aí, Alisson, muita coisa de química ambiental, onde é que eu vou focar?
Química ambiental foca na parte de petróleo, foca na parte de combustíveis. Aquela parte de combustíveis renováveis, não renováveis, foca nisso daí. Foca na parte do biogás, beleza? Foca nessa parte de biogás. E também métodos de tratamento da água. Porque nas duas últimas provas do Enem, Stefano, Enem 2021, Enem 2022, nós tivemos uma questão de tratamento de água. Então, na parte de química ambiental, tratamento de água, tratamento de esgoto e a parte dos combustíveis, o aluno tendo uma base boa nisso daí, para as 15 questões do Enem, a gente já deu aí um roteiro para ele detonar com muita tranquilidade em pelo menos 12. Eu contei aqui, você falou 12, eu contei 16. Ou seja, se você pegou todos esses tópicos, você já tem o roteiro de química. Tem o roteiro. Alinhado. 12 questões, fácil, fácil, fácil. E, Alisson, infelizmente a gente está chegando no fim, mas aí a gente sabe que há 20 e poucos dias para o Enem, a ansiedade vai a 1000. A gente sabe que tão próximo do Enem, a insegurança vai a 1000, né? A gente começa a questionar as nossas bases, se a gente realmente fez o que deveria ter feito. Mas, graças a Deus, a gente tem abordado muito essa parte de inteligência emocional e, inclusive, de saúde mental, com a vinda de psicólogo, com a vinda de psiquiatra aqui batendo papo com a gente. São os episódios que vocês vão ver mais à frente. Mas eu queria trazer um fator diferente agora para a gente fechar. Quando a gente pensa... eu costumo dizer que eu respeito todas as religiões e respeito todas as pessoas que não acreditam nesse Deus. Mas nessa reta final, eu acho que pegar todas essas dores, todas essas inseguranças, todas essas fraquezas e alçar a Deus, né, no altar do Senhor e dizer assim, poxa, lá eu encontro esperança, eu acredito ser um diferencial muito importante nessa reta final. Tremendo, tremendo. E assim, é como você colocou, a gente respeita, né? A gente respeita todas as religiões, a gente respeita todas as crenças. Agora, o aluno ele precisa entender, o ser humano de um modo geral precisa entender que existe um ser que é superior. Existe um ser que é tremendo e maravilhoso. E nós que somos cristãos, esse ser é Deus, né? E Deus ele preenche em nós, vamos dizer, tudo aquilo que nos falta. Tudo aquilo que nos falta mentalmente, emocionalmente, até pedagogicamente, o Espírito Santo faz lembrar na hora, né? Então, assim, eu procuro sempre passar para os meus alunos o seguinte, Stefano, e a própria ciência hoje, a gente tem dados científicos, então já é algo empírico, não é algo mais só de crença, já se torna empírico, né? Que a fé é um combustível extraordinário para o nosso dia a dia. Está dentro dos 9 princípios da saúde mental. É necessário ter fé. Inclusive, assim, só fazendo assim uma colocação, algo que eu vi recentemente, que eu achei muito interessante. Ele é um médico, mas assim atrelado para a área não clínica, mas para a área científica. E ele disse que com dados empíricos, ele chegou à conclusão que o que mais faz a reprodução de neurônios não sei se a palavra bem, a galera de biologia pode me pegar, não sei se a palavra é reprodução. Epigenética. Pronto, aí é a sua área, né? É a oração. Ele disse que a hora que mais assim tem aquele metabolismo cerebral ali é quando a pessoa está no momento de oração, está elevando a mente a um ser superior. Então, o que os nossos alunos precisam nesse momento assim da reta final? Vamos dizer assim, depositar suas ansiedades, as suas inseguranças que nesse momento são grandes, deixa nas mãos do Papai do Céu. Eu digo para os meus alunos o seguinte, não digo sempre, né, mas sempre que tem uma oportunidade eu posso dizer. A gente faz a nossa parte e o Papai do Céu faz o todo. Mas a gente tem que confiar que Ele está com a gente. A gente tem que confiar que a gente não está só. Né? Nesse mundo a gente não está por acaso, a nossa vida não é por acaso, tudo tem uma razão de ser. E essa razão de ser é comandada por Deus. Então, assim, a melhor coisa da vida, Stefano, isso eu tenho experimentado
como cristão, como ser humano, como pessoa. A melhor coisa da vida é a gente entregar a nossa vida nas mãos de Deus e confiar que Deus é um Pai real, é um Pai que nos ama, independente da gente prestar ou não. Deus nos ama com amor eterno, a Bíblia diz, né? E que Ele sempre esteve, Ele está e Ele sempre estará conosco. Então, imagina o aluno que na hora da prova, por mais que o emocional esteja acalorado ali, esteja inflamado, mas ele pega a prova, ele fecha os olhos ali rapidinho, ele direciona, vamos dizer assim, o pensamento a Deus, ele direciona o coração a Deus e ele pede: Senhor, estou no momento decisivo da minha vida, eu preciso que o Senhor me ajuda a lembrar do que eu vou precisar para essa prova, me ajuda a tranquilizar para eu ir bem nessa prova, me ajuda nesse momento, Pai. Então, assim, com certeza, o Espírito Santo vai agir e a prova que o aluno vai fazer, ele vai fazer com uma calma, com a tranquilidade, com a paz, que se ele não vier a fazer esse exercício de fé, ele não vai conseguir fazer com essa paz, com essa tranquilidade. Então, assim, Deus é real. Deus é real, meu amigo. E fera, tá contigo. Só gente, segura na mão e vai. Faz a sua parte, segura na mão e vai, né? E vai. Papai do Céu ajuda. Queridos, foi muito bom. Espero que você esteja aí com papel e caneta, tenha anotado o top 15, tenha anotado as dicas, as orientações, tenha pego essa mensagem final, né? Naquele momento de desespero, é você e a prova. Agora você pode dizer, você, a prova e Deus. Encontrar paz, né? Encontrar um pouco de alento para enfrentar esse momento é surreal. Procura o Alisson nas redes sociais, né? Professor Alisson Arruda, ou na sua instituição, Alisson Arruda Cursos, que você vai encontrar muita orientação, muita dica, muito suporte. Você viu que, à medida que o Alisson ia falando, eu ia trazendo ali repertórios emocionais que ele utiliza na sua prática diária, e acho que isso é um diferencial. Alisson, os alunos que eu atendo que já estudaram ou estudam com você, ele diz assim, ele começa e termina, e ele consegue abordar todos os conteúdos de maneira organizada, detalhada e de maneira profunda. Eu digo, caramba, ou seja, é um marketing muito forte que você tem com essa galera. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. A gente, tudo que eu procuro fazer, Stefano, falo isso de coração, é colocando Deus em primeiro lugar. E assim, uma coisa que a gente precisa, né? Como cristãos e como profissionais, a gente precisa entender que os nossos alunos são seres humanos. O meu aluno, ele não é um número. O meu aluno é um ser humano. É um ser humano que ele tem coração, ele tem família, ele tem dificuldades, ele tem seus desafios emocionais, muitas vezes da própria idade, né? Muitas vezes, até colocando assim bem rapidinho aqui, Stefano, muitas vezes tem alunos que em determinados momentos da aula saem. E aí retornam no final e dizem assim, professor, desculpa por ter saído, mas é porque hoje emocionalmente eu não estou bem. Então eu procuro ter uma palavra ali com aquele aluno, né? No final dar um abraço nele, dizer, você não está só, conta comigo, mas conta com Deus também, entendeu? Deposita ali tuas ansiedades, teu coração, que Papai do Céu vai te ajudar. Então o aluno é um ser humano. E nós professores, nós precisamos ter essa noção de que a gente está lidando com o ser humano. E eu digo muito para eles assim, olha, meus feras, hoje vocês são os alunos, futuramente vocês são os médicos. Então procurem ser profissionais humanos. Cada paciente que você for atender, entenda que ali não é um número. Ali é um ser humano que está confiando a vida dele nas tuas mãos. Então, atenda o teu paciente como ele merece ser atendido. E é isso que eu procuro fazer. O aluno que vem a mim, eu me sinto honrado por ele estar confiando a aprovação dele na parte de química a mim. Então, eu tenho completa noção da minha responsabilidade. E procuro abraçar esse aluno e tratá-lo da melhor maneira possível e, acima de tudo, como um ser humano, né? E detonar a química para cima dele, claro. Valeu, galera. Acompanha, assiste, anota, aproveita esse momento. Foi muito bom e que Deus seja louvado. E, gente, química, importantíssimo, ciências da natureza. E eu, mais uma vez, agradeço, viu, Alisson? Tamo junto. Valeu, fera.